Em 1976, aconteceu um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira, o famoso caso Hermínio e Bianca. Durante décadas, ele foi apresentado apenas como mais um episódio de abdução alienígena, um encontro entre humanos e visitantes desconhecidos. Mas alguns pesquisadores que investigaram o caso afirmam que existe um detalhe muito mais curioso nessa história. Talvez aquele visitante das estrelas não estivesse interessado na humanidade. Talvez ele estivesse interessado em Bianca. Segundo o relato dela, o ser que se apresentou tinha um nome, Carran, e dizia vir de um planeta distante chamado Klemer. A história começa em uma estrada escura de Minas Gerais. Hermínio e Bianca estavam viajando em um carro antigo. O veículo estava em péssimo estado. O assoalho praticamente não existia, e o motor soltava muita fumaça. Cansado, Hermínio decidiu parar o carro perto da entrada de Matias Barbosa, a cerca de 40 quilômetros da cidade mais próxima. Era final de janeiro. Havia acabado de passar um daqueles temporais típicos do verão mineiro. Depois da chuva, o céu ficou completamente limpo. As estrelas estavam extremamente brilhantes. Hermínio reclinou o banco e tentou dormir. Bianca saiu do carro, acendeu um cigarro e ficou olhando para o céu. Ela comentou que as estrelas estavam especialmente bonitas naquela noite. Foi então que algo chamou sua atenção: uma luz no céu. No início, ela pensou que fosse um balão, daqueles que às vezes aparecem no céu do Rio de Janeiro. Mas havia um detalhe estranho. O objeto começou a se mover em zigue-zague e começou a descer. A luz aproximou-se lentamente do carro, até parar exatamente acima deles. De repente, o carro começou a tremer. Hermínio acordou assustado. Antes que pudessem reagir, algo extraordinário aconteceu. Segundo o relato do casal, o carro inteiro foi sugado para dentro do objeto. Eles estavam dentro de uma nave. A nave parecia ter 2 pavimentos. No andar superior, eles viram 2 seres caminhando. Os seres desceram por uma escada em direção ao carro e tentaram retirá-los do veículo. Segundo o casal, eles não pareciam agressivos, mas Hermínio entrou em pânico. Extremamente religioso, ele começou a gritar que aquilo era obra de Satanás. Ele segurava sua Bíblia e rezava desesperadamente. Bianca, por outro lado, reagiu de forma completamente diferente. Ela dizia sentir uma estranha tranquilidade. E foi então que ela encontrou aquele que seria o protagonista de toda a história, Carran. O retrato falado feito na época mostra algo surpreendente. Carran não parecia um alienígena no sentido popular. Ele tinha aparência muito próxima à humana. Rosto normal, olhos normais, boca normal. A principal diferença parecia ser apenas a altura e a postura. Segundo muitos pesquisadores, até os anos 1980, os relatos de extraterrestres frequentemente descreviam seres muito semelhantes aos humanos, bem diferentes das imagens modernas dos chamados Greys. Dentro da nave, Hermínio e Bianca foram levados para uma sala. Ali havia um grande painel cheio de botões e visores. Parecia uma espécie de centro de controle. Eles foram colocados em cadeiras. Alguns equipamentos foram conectados em seus braços e colocaram capacetes em suas cabeças. Hermínio continuava em pânico, mas Bianca dizia que conseguia ouvir sons estranhos, como se fossem sinais sendo ajustados. De repente, ela ouviu uma voz, dentro da própria mente. "Olá, eu sou o Carran." A comunicação era telepática, mas havia algo curioso. Segundo Bianca, quando Carran falava com ela, Hermínio não ouvia absolutamente nada. E quando Hermínio respondia, Bianca não conseguia ouvir o que Carran dizia. Era como se cada um estivesse em um canal de comunicação diferente. Durante esse diálogo, Bianca perguntou a Carran de onde ele vinha. Ele respondeu que vinha de um planeta chamado Klemer. Ela perguntou onde ficava esse lugar. Carran respondeu que seria muito difícil explicar a localização usando o conhecimento humano da época, mas garantiu que era extremamente distante da Terra. Em certo momento da história,
Bianca acabou surpreendendo até cientistas. Ela afirmou que Carran havia explicado como sua civilização viajava pelo espaço. Segundo ela, ele dizia que as viagens eram feitas por canais escuros, onde o tempo e o espaço deixam de existir. Hoje, muitos associam essa descrição ao conceito de buracos de minhoca. Curiosamente, Bianca falou sobre isso antes que esse conceito fosse popularizado. O caso ganhou enorme repercussão. Em certa ocasião, Bianca participou de um programa de televisão. Durante a entrevista, algo estranho aconteceu. Ela disse que naquele momento, o objeto de Carran estava próximo da antena da emissora. A equipe correu para fora. E segundo alguns relatos, um objeto luminoso realmente foi visto no céu. O caso continuou gerando debates entre pesquisadores, cientistas e curiosos. Mas os contatos com Carran não pararam naquela primeira noite. Bianca afirmava que ele continuou se comunicando com ela. Em um desses encontros, ela reuniu um grupo de pessoas em seu apartamento. Durante a conversa, ela disse começar a ouvir novamente aquele zumbido característico e afirmou que Carran estava tentando falar com ela. Alguns pesquisadores perguntaram se poderiam participar do contato. A resposta teria sido negativa. Segundo Bianca, Carran disse que aquele contato era exclusivo. Em determinado momento, ela preparou uma lista de perguntas para ele. Esse teria sido um dos últimos contatos. Carran explicou que não poderia voltar muitas vezes. A distância entre Clemer e a Terra era muito grande, e havia muitos outros lugares no universo que ele precisava visitar. Segundo ele, nosso planeta ficava em uma região periférica da galáxia, um lugar relativamente pouco povoado. Antes de partir, Hermínio pediu autorização para tirar algumas fotografias da nave. Carran permitiu, mas pediu que as fotos fossem feitas à distância, quando a nave estivesse partindo. Hermínio usou uma câmera preciosa. O flash iluminou a nave enquanto ela subia. As fotografias foram guardadas por muitos anos. Alguns pesquisadores analisaram os negativos e afirmaram que os reflexos de luz e as sombras não indicavam montagem ou falsificação. Apesar de todas as controvérsias, o caso continua sendo um dos mais discutidos da ufologia brasileira. Mas talvez o aspecto mais curioso dessa história não seja a nave, nem a viagem, nem mesmo o planeta Clemer. Talvez seja a relação entre Carran e Bianca. Segundo o relato dela, a comunicação entre os dois era diferente, mais profunda, mais direta, como se ele estivesse especialmente interessado na mente dela. Talvez Carran não estivesse apenas estudando a humanidade. Talvez ele estivesse procurando algo muito mais raro, uma mente capaz de compreendê-lo. Ou talvez, algo ainda mais inesperado. Talvez um visitante das estrelas tenha encontrado, em uma mulher do interior de Minas Gerais, uma conexão que atravessava o próprio universo. Desde que você partiu, o céu ficou maior, mas dentro de mim tudo encolheu. As noites ainda têm o mesmo luar, mas não é o mesmo sem você aqui. Eu olho as estrelas tentando encontrar um sinal, um traço do teu olhar, mas o infinito só sabe guardar o que o destino quis separar. E se você ainda puder me ouvir em algum ponto do universo, Carran, você ainda sente meu amor daí? Ou o tempo apagou o que eu vivi? Eu ainda falo com o vento à noite, como se ele pudesse te levar até mim. Carran, meu coração ficou no espaço com você, entre galáxias que eu nunca vou ver.
Esse amor impossível me mantém viva, mesmo sem saber se vai me responder. Guardei teu nome em cada constelação, como um segredo que ninguém pode tocar. E quando o silêncio invade o meu chão, é a tua voz que insiste em me chamar. As pessoas dizem pra eu esquecer que você era só imaginação, mas como explicar esse vazio que pulsa mais forte que a razão? Se existe um caminho além da luz, eu sigo mesmo sem saber. Você ainda sente meu amor daí? Ou o tempo apagou o que eu vivi? Eu ainda falo com o vento à noite, como se ele pudesse te levar até mim. Meu coração ficou no espaço com você, entre galáxias que eu nunca vou ver. Esse amor impossível me mantém viva, mesmo sem saber se vai me responder. Se um dia você voltar, não diga nada, só me olha, como naquele instante, e eu vou saber que nunca foi um adeus. Se você estiver olhando pra terra agora, saiba que eu nunca fui embora. Eu continuo aqui, esperando em silêncio por um sinal seu na aurora. Mesmo que o universo nos negue o final, o que vivemos foi real. E em cada estrela que eu vejo cair, eu peço pra te encontrar. Entre estrelas de saudade, eu ainda sou sua.